Beleza, beleza, galerinha. Beleza, você de Cajazeiras, você de Francisco Aires, você de Canavieiras, Pajeú, Santa Luz, São José do Peixe, Baixa Grande do Ribeiro. Meu muito bom dia. Estamos vendo a temática sobre as revoluções inglesas. Primeira aula, basicamente, a gente fez o alicerce do cenário em que elas vão ocorrer. A gente vai dividir as revoluções inglesas em dois momentos. A Revolução Puritana, de 48, e depois a Revolução Gloriosa, de 88. E aí nós paramos bem aqui nesse slide, que é o slide referente à Guerra Civil, né, ao choque que nós tivemos na Inglaterra durante um certo período. E era inglês versus inglês, fatality, né não? O meu amigo Oliver Cromwell, para poder ganhar apoio dos populares, criou o New Arm Model. Um novo modelo de armas, um exército novo. Era um exército de populares, onde a ascensão, melhor dizendo, onde a gradação que você tinha era por sua capacidade, não por sua origem. E vai resultar em muitos populares se alistarem como forma de conseguir uma melhor qualidade de vida dentro do exército, um salário, a possibilidade de promoção, vitória dos cabeças redondas. Tem o porquê que chama cabeça redonda? Que eles botavam uma cuia na cabeça para cortar o cabelo do povo, né, do soldado, dos militares. E o exército dos lordes era com aquelas perucas e aquelas cabeleiras longas. Vitória dos cabeças redondas. Então a Inglaterra vai deixar de ser uma monarquia e proclama uma república sob o comando dos puritanos. Por isso que você chama de Revolução Puritana. O rei vai ser julgado, condenado, executado, decapitado. Meu Deus do céu. Foi, velho. E aí a Inglaterra deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Coisa do povo, coisa pública, só que no início sob o controle de Oliver Cromwell, chefe republicano. Beleza, eu vou dizer uma curiosidade já da execução do rei, viu? Eu vou fazer já sobre a execução do rei. Olha aí, olha a cabeça dele aí, ó. A corte concluiu que o rei fizera guerra contra o seu próprio povo, arregimentara tropas contra o parlamento e se portara como um tirano, traidor e inimigo público. É o que a corte diz, o parlamento. Pelo que foi sentenciado à morte. Foi o primeiro rei a ter sido executado depois de um julgamento no próprio parlamento. Carlos I foi condenado sem o beneplácito dos lordes e por um procedimento iniciado pela minoria dos deputados. O número de deputados puritanos era menor do que dos nobres. Um marco simbólico importante na história, ainda que traumático e feito por meios considerados ilegais. A cabeça de um rei rolando em face da afirmação da supremacia do povo. Peguei esse texto da internet, viu? Foi um golpe na teoria do direito divino do rei. Vou lhe dizer uma coisa. Quando executaram o rei, a concepção do direito divino era tão forte, muita gente acreditava que teve gente que foi lá, pegou e passou a mão no sangue do rei que estava no tablado e passava no corpo, nas chagas, como se o sangue do rei fosse de origem divina e ajudasse a curar as feridas. Tinha isso? Tinha, velho. Tinha. Então eu comecei a nossa narração hoje mostrando o rei sendo executado, Charles sendo executado, tá aí, ó, Charles I. E aqui provavelmente é o Oliver Cromwell, que é o chefe puritano. Veja que tem gente em desespero, mas tem gente lá, ó, pertinho, querendo pegar o sangue do rei. Notadamente, ainda havia essa concepção. Olha aí, gente pegando o sangue do rei, passando, guardando.
Quem vai comandar a Inglaterra agora é esse cara aí, ó. Esse deputado, esse jovem deputado Oliver Cromwell. Ah, papai. Meu amigo Oliver Cromwell. Ah, sim. O exército dos nobres, dos lordes, os cabeça redonda. Ah, papai. Os cabeça redonda. O Oliver Cromwell vai proclamar uma república, não é mais uma monarquia, então você vai dizer que a Inglaterra teve uma experiência republicana, teve um período que ela não foi governada por reis, de boa, e vai montar uma verdadeira ditadura. Daqui a pouco ele vai fechar o parlamento também. Meu Deus do céu. Daqui a pouco ele fecha o parlamento. Mas é uma ditadura pró aos interesses da burguesia, dos calvinistas. Foram eles que decidiram que o rei deveria ser executado. Terras foram confiscadas da igreja anglicana e dos nobres, acabaram os impostos arbitrários e o Oliver Cromwell reprimiu violentamente aqueles que queriam radicalizar a revolução. Os leveres niveladores e os dígeres escavadores. Mas o mais conhecido dele vai ser os famosos atos de navegação. Simples. A Inglaterra é uma ilha, a Grã-Bretanha, e os atos de navegação vão dizer, olha, só aceitamos os produtos chegar à Inglaterra em navios de bandeira inglesa ou do país de origem. E só aceitamos os produtos sair da Inglaterra em navios de bandeira britânica ou do país da origem que o produto vai. Meu amigo, a Inglaterra vai se transformar na senhora dos mares. A indústria naval inglesa ainda hoje tem uma grande importância. Ah, papai, Oliver Cromwell, um deputado puritano, burguês, tomando medidas que vão ao encontro da burguesia. Burguesia. Tomando nota. Minuto na tela, per favore. Pois, galera de Pajeú, Santa Luz. Vamos passar? Pode passar, polvo? Pode passar, polvo? Alô, polvo? Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou passar resumo dos atos de navegação. Basicamente, a Inglaterra quer eliminar os intermediários. Veja nessa imagem ao centro, ó, que o navio verdinho é um navio intermediário. Geralmente eram os holandeses. E a Inglaterra quer eliminar esses caras chatos, intermediários. Só vamos aceitar que os produtos sejam transportados ou em navio de bandeira inglesa ou, muito com resistência, navio de bandeira do país de origem. De boa? Ele se dizia o eleito de Deus. Ah, não queria ser nada, né? O eleito de Deus. Mas aqui é a ideia calvinista, de que você foi escolhido por Deus. Os atos de navegação
Logo depois ele vai dissolver o próprio parlamento inglês e implantar uma ditadura. Só que lá na questão, às vezes, não vai chamar ditadura, chama protetorado de Oliver Cromwell. É a mesma coisa. Mesma coisa. Lord Protetor da Inglaterra era a mesma coisa. A guerra foi contra a Holanda. Os ingleses venceram os holandeses. A Inglaterra passa a ser senhora dos mares. E nesse cenário bem que eu vou puxar uma seta. Ó. Os holandeses estavam no Brasil, no Nordeste, naquela época do Maurício de Nassau. Você lembra? E por acaso vai haver a expulsão dos holandeses em 54. Um dos fatores para a expulsão dos holandeses do Brasil foi que eles estavam em guerra e enfraquecidos na Europa. Era uma guerra contra a Inglaterra, velho. Papai! Era uma guerra contra os ingleses. E a Holanda perde. A Inglaterra passa a ser senhora dos mares. Aí o Oliver Cromwell morreu. Começou uma disputa pelo poder. O parlamento vai ser reaberto. E eles vão decidir de voltar os Stuart ao trono. Oxê! Por quê? Porque, na realidade, quando o Oliver Cromwell morreu, quem assumiu foi o filho dele, Richard, que era apelidado de Ricardinho Treme-Treme, que era fraco, não era forte como o pai. Richard Cromwell, Ricardinho Treme-Treme, que não era forte como o velho. Provavelmente esse menino aqui, ó. Aqui está o Oliver Cromwell, e quem vai assumir? Richard. Ricardinho Treme-Treme, que vai ser derrubado da presidência. De boa? Nunca se deve ir muito longe quando não se sabe para onde vai. Oliver Cromwell. Deixa eu deixar aí para você fazer o print, viu? Vou botar R$1 de água aqui no meu copo. Meu amigo Renan, deixa R$1 na tela aí, meu rei. Ok, meu amigo Renan. Ok, brother. Daí a República de Oliver Cromwell foi criada a Commonwealth, a comunidade britânica, né? Que hoje eu acho que são 50 países. Mais ou menos isso daí. Inglaterra, Irlanda, Escócia, Canadá, África do Sul. Fez uma guerra contra a Espanha, disputando o território da Jamaica, que hoje que depois passou a ser inglês, e com os holandeses, por causa dos chamados atos de navegação, e a Inglaterra vai se tornar a maior potência naval do mundo. Notadamente, claro, a Inglaterra se torna muito poderosa e vai ser a rainha dos mares. Vamos botar aí por 250 anos. Por 250 anos, o tridente que dominava os mares era inglês. Era o poder que você tinha na Inglaterra. Vou passar a restauração. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho Richard Cromwell, Ricardinho Treme-Treme, assumiu o poder
mas sem a habilidade, o poder e o carisma do pai, enfrentou uma guerra, acabou sendo derrotado e vai ser reconduzido à família dos Stuart ao trono. É a restauração, tá? Restaurando o trono para os Stuart. Ricardinho treme-treme. Ah, meu amigo Richard. Aí, galerinha, nós vamos acelerar. Aqui você vai ter o Charles III, Charles II, professor, Charles II. O rei Carlos II, que era filho do primeiro, aquele que foi decapitado. Ele era anglicano e pró-católicos. Então já vou botar bem aqui que vai ser odiado pelos puritanos. E a questão das revoluções inglesas tem muito a ver também com a questão da liberdade religiosa, né? Tem muito a ver com a questão da intolerância religiosa do rei. Um rei, uma fé, uma lei. E a religião do rei estava sendo imposta aos súditos. E os súditos estão dizendo, nós não aceitamos. Nós reivindicamos o nosso direito de liberdade. Então está retomando o absolutismo, com um perigo para a Inglaterra, muito próximo à França, muito próximo a François. Quem governava a França era o Luís XIV, aquele da frase L'État c'est moi, o Estado sou eu, aquele rei gostoso francês. Aí o Carlos II fez a mesma coisa, ó. Fez a mesma coisa. Enfrentou o parlamento, enfrentou os opositores, enfrentou a burguesia e os puritanos. Então, nesse cenário, nós vamos ter uma divisão do parlamento inglês tal qual ele é hoje, olha. Você não viu aquela primeira-ministra que está lá? Ela é conservadora. O Boris Johnson era do Partido Conservador, o Tories. É a nobreza feudal, os anglicanos, e o Wrights, os liberais, os puritanos, os opositores ao rei. O parlamento inglês se dividiu nessa época e até hoje, basicamente, a Inglaterra só tem dois partidos políticos, o liberal e o conservador. Perfeito? Liberal e conservador. Vamos deixar aí na tela para a galerinha fazer o print, meu rei, por favor. Francisco Aires. Vou passar esse rei aí, queixudo, viu? Esse rei aí, queixudo, viu? Tio, foi importante no impedimento dos navios negreiros no Brasil da Inglaterra? Foi importante no impedimento
dos navios negreiros no Brasil pela Inglaterra. Marivânia, esse cenário da proibição do tráfico negreiro no Brasil vai ser um pouquinho depois, vai ser em 1850. Vai ser aprovado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Era uma pressão inglesa, por causa da Bill Aberd inglesa, mas ela é um pouquinho depois, é 200 anos depois, né? 200 anos depois. Mas por muito tempo os ingleses também realizaram o tráfico de escravos, o tráfico negreiro. Tô colocando aí o rei queixudo, Charles II. Esse gostoso aí, ó. E a gente chega... o Charles II queria copiar o rei Luís XIV, ó. A pompa, o tamanquinho, ó. Lembrar que quem tinha introduzido o tamanco tinha sido o Luís XIV. Olha, a mesma coisinha, ó. Toda a pompa, o poder. A peruca, do mesmo jeitinho, velho. Esse cara queria copiar esse, viu? Ainda tem isso, tem. Mas era declarado demais, viu? James, ou Jaime, ou James, é a mesma coisa. James, ou Jaime, ou James, é a mesma. Vou botar James. James II, viu? James II. Ele vai se casar com a católica aliada da França. Ele vai se casar com a católica na Inglaterra e era aliado dos franceses. Os franceses eram católicos. Os franceses eram absolutistas. E havia uma ameaça de o rei querer impor o catolicismo lá na Inglaterra. Nós não aceita. Eita, rapaz. E ele vai tentar restabelecer o absolutismo. Para restabelecer o absolutismo, primeiro que o rei vai ter que fechar o parlamento, viu? De novo, o rei vai ter que fechar o parlamento britânico. E claro, para poder impor o catolicismo, ele tem que se tornar um rei absolutista. Lembrar que no absolutismo era um rei, uma fé, uma lei. A religião do rei tinha que ser a religião dos súditos. Não havia liberdade de religião. Então, vai haver uma união dentro do parlamento inglês. Eles mandam uma mensagem de WhatsApp para o rei da Holanda, o Guilherme de Orange, rei da Holanda, que era casado com a moça inglesa, filha do rei Jaime, herdeira do trono, mas que não era católica, era puritana, era protestante. E eles mandaram uma mensagem do WhatsApp dizendo assim: Guilherme de Orange, meu brother, tu prefere ser rei na Holanda, que é um país pequeno e que não domina mais os mares, ou tu prefere vir ser rei na Inglaterra? Tu é casado com a Maria Stuart? Ela é herdeira do trono, ela é filha do rei James. O rei James está querendo se tornar católico e nós não aceitamos. Tu quer ser nosso rei? Quero. Ah, papai. O Jaime teve que fugir para a França. James teve que... Olha, o que é que o parlamento exigia basicamente do rei? Que o rei nunca podia fechar o parlamento. O rei reina, mas não governa, porque quem vai governar é o primeiro-ministro, chefinho gostoso, o premier, escolhido pelo partido que tem maioria no parlamento, como ainda é hoje. Vai manter o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e dá liberdade de culto aos protestantes puritanos. O rei nunca deve obrigar os seus súditos a mudar de religião. Ah, meu amigo, quem participou da Revolução Gloriosa aí foi John Locke. John Locke vai ser um dos grandes iluministas. Vai ser um dos defensores das liberdades contra o absolutismo, contra a intolerância religiosa, contra os princípios de que o Estado deve garantir aos cidadãos os direitos civis. Ah, papai, tá aí. James deixa de se tornar rei inglês. Deixa um realzinho na tela aí, meu amigo Dom Renan.
Ok, ok. Aí o rei James, aí o rei Luís XIV, que ele também buscava copiar. Veja que a Inglaterra já está com a âncora e os navios lá ao fundo, mostrando que a Inglaterra começava a se tornar a senhora dos mares. Mas se você perceber, a tela do Luís XIV foi copiada, é quase que um plágio. É quase que um plágio. É a pose, o cetro, a coroa, a coluna, o manto real. É quase um plágio, galerinha. Tá aí o Guilherme de Orange, holandês, vai assumir com a Bill of Rights, Declaração de Direito. Quem é o Guilherme de Orange? Guilherme de Orange era um rei, mas é a pessoa que o parlamento queria. Por quê? Porque era um rei que ia aceitar ser rei, mas sem os poderes de um rei. Ah, papai! É o rei Charles hoje, olha. A titia Elizabeth morreu, o rei Charles assumiu, já é o novo rei, né? Charles III da Inglaterra. O rei reina, mas não governa, galerinha. O rei reina, mas não governa, por causa da famosa Declaração de Direitos. Declaração de Direitos. É uma espécie de terceira carta magna, né? Da Inglaterra, 1689. Declaração de Direitos, galerinha. O rei reina, mas não governa. Ah, papai! Não manda em nada, viu? Quem manda é o primeiro-ministro. E você viu lá os dois partidos, o liberal e o conservador. Atualmente, a primeira-ministra é do Partido Liberal. Perfeito, perfeito, viu? Perfeito. Olha o John Locke, meu amigo, John Locke, o homem da defesa dos direitos civis dos cidadãos, direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa. A liberdade do homem na sociedade consiste em não ser submetido senão ao poder legislativo, estabelecido de comum acordo no Estado, e em não reconhecer nenhuma autoridade ou lei fora daquelas criadas por esse poder legislativo. Resulta evidente que a monarquia absoluta, considerada por alguns como o único governo no mundo, é efetivamente incompatível com a sociedade civil. Desta forma, que cesse a lei, quando cessa a lei, começa a tirania. E é verdade. Quando a lei não é mais legalizada, quando o cara acha que pode passar por cima da lei, ele está se tornando autoritário. Tiranos. Tiranos. E o John Locke era deputado e participou daquele cenário da Revolução Gloriosa na Inglaterra, um importante deputado inglês, viu? E também, vamos dizer assim, vai ser um dos precursores do iluminismo na Inglaterra. Figura importante aí na Inglaterra até hoje, John Locke. Tio, esse é o mesmo cara da teoria da tábula rasa? É ele mesmo, exatamente. É o mesmo autor da famosa teoria da tábula rasa. Dom Renan, vamos deixar aí R$ 1 na tela, per favore, em italiano.
É aquele que diz que quando a gente nasce, nascemos como se fosse com uma folha de papel em branco na cabeça. Ah, papai! Nascemos como se fosse com uma folha de papel em branco. Então vai ser chamada de Revolução Gloriosa. Lembrar que em 48 foi a Revolução Puritana, agora é a Revolução Gloriosa. Nessa não foi preciso ter uma guerra civil, não, haja vista que o rei fugiu. Ah, papai! Fugiu para a França. É uma revolução também burguesa. O Guilherme de Orange vai aceitar a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, e quem vai decidir sobre impostos, propriedade privada, liberdade dos indivíduos é o parlamento. De novo, é o parlamento. Então a Inglaterra foi o primeiro país no mundo, na Europa, né, a abolir o regime absolutista. Ah, papai! De novo, a Inglaterra foi o primeiro país nas Europas em abolir o absolutismo. Mas, na realidade, 100 anos antes da Revolução Francesa e quase 100 anos antes da independência dos Estados Unidos. Então, a nobreza e a burguesia vão meio que assumir o poder na Inglaterra por meio do parlamento. Haja vista que é uma monarquia parla. Monarquia parla. Monarquia parlamentarista. O rei reina, mas não governa. Ah, papai! Estabelecia-se pela primeira vez a superioridade da lei sobre a vontade do rei. E monta-se um Estado laico. E o que é Estado laico? É um Estado onde a religião não deve ter uma ingerência na formação das leis e na sociedade. Ah! E com a burguesia, ó, a burguesia no poder, ó, a burguesia no poder. Nós vamos alavancar o capitalismo, conquistar territórios, alavancar a economia inglesa. Então esse é o cenário da revolução que derrubou um rei, de uma revolução que executou um rei, que derrubou um outro rei e que colocou um rei, mas um rei manso, um rei submisso ao parlamento de lá Inglaterra. De boa? Vamos deixar aí R$ 1 na tela, per favore, em italiano, meu rei, per favore.
Vamos lá, galerinha. Vou passar o slide de boa. Vou passar o slide. Consequências da Revolução Gloriosa. Maior tolerância religiosa, a lei da tolerância, olha aí, ó. Lei da tolerância concede liberdade religiosa, hoje também aos católicos, a lei da tolerância. A Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, conjunto de leis que, entre outras medidas, instituiu o julgamento dos indivíduos através de um júri. O rei perde a prerrogativa de suspender as execuções das leis e de implantar impostos sem que não seja com a permanência do parlamento. Importante demais, né? Muito importante aí. Haja visto que a Inglaterra está a passos largos se modernizando. Passos largos se modernizando. É o fim do absolutismo. O poder do rei passou a ser limitado por um parlamento. Na realidade, hoje o poder do rei praticamente não existe. O rei é o chefe de Estado, mas quem governa, Canavieira, é o chefe de governo, é o chefinho gostoso, é o primeiro-ministro, escolhido pelo partido que tem maioria no parlamento. Desenvolve-se um Estado liberal, que há três poderes: o legislativo, que é o parlamento, o executivo, que é o primeiro-ministro, e o judiciário, que é a Suprema Corte. Ah, papai. Então você está vendo que antes do Montesquieu montar a tripartição do poder, meio que ela já havia na prática na Inglaterra. Notadamente, os deputados agora podem ser eleitos. E você vai ver muitos deputados de origem burguesa, e nesse cenário a Inglaterra vai se transformar numa potência industrial, alavancando o crescimento do capitalismo. Olha o tanto de consequências que você teve aí, resultante das chamadas revoluções inglesas, meus pimpolhos. Revoluções inglesas. Por último, liberdade de expressão, de opinião e garantia de direitos individuais. Aqui o John Locke falava muito disso, olha. Esses direitos são inalienáveis. Você não passa para o trem, é seu. O direito de propriedade é seu. O direito de liberdade de expressão é seu. O direito de liberdade religiosa é seu. Você não passa ao trem. São a conquista de direitos civis. Meu amigo John Locke, correto. John Locke, viu? Era deputado, na realidade. Era deputado, perfeito? Meu amigo Dom Renan, deixa aí 2 minutinhos na tela que a gente está fechando essa temática das revoluções inglesas.
Que não é mais and now the night, oh, Ray Charles terceiro, olha ele aí, ó. Rapaz, esse cara abandonou, largou a princesa Diana, velho. Esse cara é ruim, não é muito bom não, viu? Aquela mulher dele não é muito bem quista não na Inglaterra, viu? Tá ele com a veinha aí, olha. Ah, veinha, rapaz. Essa daí é Highlander. Essa daí é Highlander, viu, Raul Sá? Essa velhinha aí que faleceu há um mês atrás é Highlander. É. Na verdade, a Inglaterra tem uma tradição de reis que governam por muito tempo, né? A Rainha Elizabeth I foi um período longevo. A Era Vitoriana não é menos tempo. E essa daí também, um bocado de tempo, um bocado de dia, rapaz. Um bocado de dia no trono, né? Eita, rapaz. Olha a imagem. Olha aí a primeira-ministra Liz Truss. Liz Truss, do Partido Conservador. O rei reina, mas não governa. Tá aí a Rainha Elizabeth. E foi no dia anterior à morte dela, ela dando a anuência, as bênçãos no Piauiês, a gestão dessa nova primeira-ministra aí em lá Inglaterra. Em lá Inglaterra. Massa, galerinha, massa. Vamos para nossa tarefinha, deve ter questões também, né? Tem. Vamos primeiro para a tarefinha de casa, ó. Expor duas características do absolutismo na Inglaterra à época da dinastia dos Tudores. Dos Tudores. Explicite os interesses envolvidos no choque entre o parlamento inglês e os reis da dinastia dos Stuart. Opa! Dos Stuart, meu amigo Raul Sá. Quais as medidas estabelecidas pelo ato de supremacia do meu amigo Oliver Cromwell, o presidente da República Inglesa? Só que lá na época não chamava presidente, não, chamava Lorde Protetor. Hum, Lorde Protetor. E explicar o que foi a Revolução Gloriosa, eu vou botar a data, explicar o que foi a Revolução Gloriosa em lá, Inglaterra, nossa tarefinha de casa. Nossa tarefinha de casa, meu amigo Raul Sala de Canavieiras, viu? Terra boa, Canavieiras. Renanzinho, meu lindo, deixa aí 1 minuto ou dois pra galerinha fazer aí, meu rei. Per favor, em italiano.
boa na lagoa. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, conhecida também como Revolução Gloriosa. Revolução Inglesa, conhecida também como Revolução Gloriosa. Meus pimpolhos. Vou fazer logo. A industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia? Falso. Vai acelerar o processo de, vamos dizer, aburguesamento do país, de capitalismo mais desenvolvido e resultando na industrialização. O absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, fortaleceu ainda mais após a Revolução? Não, nem era mais antigo e nem mais vigoroso que o François. Está errado. O liberalismo inglês foi derrotado e os burgueses, contrários a eles, foram chamados a participar do governo. Galerinha, os burgueses não são contrários ao liberalismo. O liberalismo foi vitorioso. Os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer o monarca se submeter a uma carta de princípios que foi elaborada pelo parlamento. Opa! Se submeter a uma carta de princípios é a Bill of Rights. A glória da Revolução consistia em produzir um novo tipo de regime de forma pacífica, sem mortes. Quando os problemas sociais há muito já tinham sido resolvidos? Não, galerinha. Apesar de ser chamada de Revolução Gloriosa porque não teve mortes, como na primeira fase, a da Guerra Civil, mas aqui os problemas sociais não foram superados. Portanto, aí, olha, o rei se submete a um conjunto de princípios elaborados pelo parlamento. Alternativa correta, letra D de danadinho. Letra D de danadinho. Vou passar, meu amigo Renan. Vamos para a próxima. A Revolução de 1688 na Inglaterra representou o quê? Olha aí o Guilherme de Orange chegando. Massa essa imagem, viu? Guilherme de Orange chegando. Vários representantes da Inglaterra, nobres. Ela representou o quê, meus pimpolhos? A Revolução Gloriosa de 1688 representou o quê, meus pimpolhos? Deixa R$1 na tela, meu rei. Do poder do rei. Do rei. Lembra? É a diminuição do poder do rei. Perfeitinho? É a diminuição do poder do rei. A extinção do poder aristocrático com a adoção do voto popular? Não. Ainda não era uma eleição popular, já vista que quem continuava tendo direito de votar eram os nobres e a burguesia, os ricos.
O voto era censitário na Inglaterra. O restabelecimento do poder dos reis católicos? Não. Não é os reis católicos voltarem ao trono. A derrota do absolutismo? Sim. Tornando o parlamento soberano político da nação? Sim. E o parlamento? Os deputados. E os deputados? Puritanos? Burgueses? A consolidação do poder do rei? Não, o enfraquecimento do poder do rei. Então, ele representou o fim do absolutismo com o parlamento se sobrepondo na Inglaterra. Lembre que na França, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Na França, o Estado sou eu. Na França, o rei mandava em tudo. Na Inglaterra é o parlamento. A soberania é o parlamento. E o parlamento é escolhido pelos cidadãos na forma da lei. Ah, papai! Por isso aí a letra D de danadinho na questão de número 2. Vamos para a próxima. O período de 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo poderia desenvolver-se livremente. A Revolução Inglesa de 1640. Christopher Hill está se referindo a quê? Christopher Hill está se referindo a quê, meus pimpolhos? Deixa R$1 na tela aí, que essa questão está mais bem elaborada, né? Mais bonita, mais bonita. Ela vai se transformar depois, de boa? E o texto não está se referindo à marinha, está se referindo a questões políticas, de boa? Ao controle pela coroa inglesa da extensão de áreas coloniais, não, apesar de a Inglaterra começar a conquistar territórios, colônias, mas o texto não se refere a isso. Ao fim da monarquia absolutista, com a crescente supremacia política do parlamento, aí sim, ó, crescente supremacia política do parlamento. Desenvolvimento da indústria têxtil é só na Revolução Industrial no próximo século. Disputa entre as burguesias? Não. É letra C, que é sobre o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra. De boa? Bom dia, Renan. Bom dia, Marivânia. Bom dia, Raul. Bom dia, galerinha de Pajeú, de Canavieira, Josileia. Encerrando aqui, deixando um cheiro na caixa do Oi. Na próxima semana estaremos, eu acho que já é Revolução Francesa, eu acho. Revolution François, se eu não me engano, a temática da próxima semana. Beleza? Um grande abraço, um cheiro na caixa do Oi. Até a próxima semana, galerinha. Tchau!